No século XIX, um fenômeno agitou a Europa: as mesas girantes. Nos salões elegantes, as mesas eram alvo de curiosidade e de extensas reportagens, pois moviam-se, erguiam-se no ar e respondiam a questões, mediante batidas no chão. O fenômeno chamou a atenção de um pesquisador sério, Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Rivail, pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos e adepto de rigoroso método de investigação científica, não aceitou de imediato os fenômenos das mesas girantes, mas estudou-os atentamente. Observou que uma força inteligente as movia e investigou a natureza dessa força, que se identificou como os espíritos dos homens que haviam morrido. Rivail fez centenas de perguntas aos espíritos, analisou as respostas, comparou-as e codificou-as, tudo submetendo ao crivo da razão, não aceitando e não divulgando nada que não passasse por esse crivo. Assim nasceu o Livro dos Espíritos. O professor Rivail imortalizou-se adotando o pseudônimo de Allan Kardec. A pergunta que gera um pouco de polêmica é: aos homens foi-lhes permitido viver várias vidas? Conheça um pouco sobre a história do Espiritismo. Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo. Nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. Tornou-se educador e entusiasta do ensino. Durante 30 anos, dedicou-se inteiramente ao ensino e foi autor de várias obras didáticas, que muito contribuíram para o progresso da educação naquela época. Em 1855, o professor Rivail depara, pela primeira vez, com o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, em condições tais, que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Passa então a observar estes fenômenos. Pesquisa-os cuidadosamente, graças ao seu espírito de investigação, que sempre lhe fora peculiar. Não elabora qualquer teoria pré-concebida, mas insiste na descoberta das causas. Aplica a estes fenômenos o método experimental, com o qual já estava familiarizado na função de educador. E, partindo dos efeitos, remonta às causas e reconhece a autenticidade daqueles fenômenos. Convenceu-se da existência dos espíritos e de sua comunicação com os homens. Grande transformação se opera na vida do professor Rivail. Convencido de sua condição de espírito encarnado, adota um nome já usado em existência anterior, no tempo dos druidas: Allan Kardec. De 1855 a 1869, consagrou sua existência ao Espiritismo. Sob a assistência dos espíritos superiores, representados pelo Espírito da Verdade, estabelece as bases da codificação espírita em seu tríplice aspecto: filosófico, científico e religioso. Além das obras básicas da codificação, Pentateuco kardeciano contribuiu com outros livros básicos de iniciação doutrinária, como O que é o Espiritismo? O Espiritismo na sua mais simples expressão, instruções práticas sobre as manifestações espíritas e obras póstumas.
A estas obras, junta-se a Revista Espírita, jornal de estudos psicológicos, lançado em 1º de janeiro de 1858 e que esteve sob sua direção por 12 anos. É também de sua iniciativa a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em 1º de abril de 1858, primeira instituição regularmente constituída, com o objetivo de promover estudos que favorecessem o progresso do Espiritismo. Assim surgiu o Espiritismo, com a ação dos espíritos superiores, apoiados na maturidade moral e cultural de Allan Kardec, no papel de codificador. Com a máxima, fora da caridade não há salvação, procura ressaltar a igualdade entre os homens, perante Deus, a tolerância à liberdade de consciência e a benevolência mútua. E a este princípio, cabe juntar outro. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esclarece Allan Kardec. A fé raciocinada que se apoia nos fatos e na lógica não deixa qualquer obscuridade. Crê-se porque se tem certeza e só se está certo quando se compreendeu. Allan Kardec desencarnou aos 65 anos, em 31 de março de 1869. Em seu túmulo, uma inscrição sintetiza a concepção evolucionista da doutrina espírita: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Para entender o Espiritismo, é preciso saber que a base de toda religião está exposta nas 5 obras seminais de Allan Kardec. Desde esse nascimento na França oitocentista, o Espiritismo reivindica não apenas os status de religião, mas também de ciência e de filosofia. Ou seja, é uma fé e uma doutrina cujas manifestações, contato com espíritos, regressões a vidas passadas e textos psicografados poderiam ser comprovadas através do método dedutivo herdado da ciência. Segundo o Espiritismo, todo homem é um médium, um canal de comunicação entre os vivos e os espíritos. Por isso, não existe um papa espírita, nem qualquer tipo de hierarquia dentro da religião. Nos centros espíritas, por exemplo, a função de liderança geralmente está reservada ao médium mais experiente ou ao próprio fundador do centro. A simplicidade pregada pelo Espiritismo também estaria explicitada pela inexistência de grandes rituais de passagem como casamentos, batismos e enterros. Isso porque os espíritas acreditam ser desnecessário o vínculo com Deus, a inteligência suprema, como prega Allan Kardec. Céu, inferno e diabo virtualmente não existem no horizonte espírita. Isso porque o bem e o mal podem estar dentro de cada um, sem que haja a necessidade de uma localização para cada um. Os médiuns comunicam-se com os espíritos das mais diversas maneiras. Houve um tempo em que a comunicação se dava por meio de batidinhas na parede, mas hoje, na maioria dos centros espíritas, as principais formas de comunicação costumam ser a psicografia e a incorporação. São chamadas de desobsessão quando um espírito cheio de más intenções incomoda uma pessoa. Os médiuns incorporam essas entidades, chamadas obsessoras, e procuram convencê-las da falta de sentido em assombrar a vida dos encarnados. O Espiritismo acredita que os espíritos são criados numa espécie de ponto zero, onde todos são imperfeitos e devem chegar, ao longo de várias e sucessivas encarnações, à perfeição. A cada encarnação o espírito aprende um pouco mais sobre bondade, tolerância e caridade. Claro que nem todos são santos. O livre-arbítrio, a capacidade de cada um escolher o seu destino, é um elemento importante da religião. Por isso, haveria espíritos deliberadamente maléficos, fadados a intermináveis e sofridas encarnações na Terra.
Os espíritos só se tornarão mais iluminados e superiores na medida em que forem eliminando seus maus hábitos, os aspectos ruins do seu caráter, e passarem a praticar o bem. Kardec fatiou o homem em 3 porções básicas: espírito, essência imortal, corpo, invólucro material, e perispírito, corpo que reveste o espírito. Quando uma pessoa morre, sua alma e seu perispírito libertam-se do corpo e passam a seguir um trajeto rumo à reencarnação. Um espírito irá encarnar tantas vezes quantas forem necessárias para atingir a perfeição. O mundo material, portanto, seria uma espécie de universidade, onde os espíritos aprendem com as provações. É nesse mundo que nos coube viver, que cada ação seria avaliada como mais um aspecto da evolução pessoal. O velho ditado, aqui se faz, aqui se paga, recebe, no espiritismo, uma validade bastante concreta. E são essas dívidas que explicariam, por exemplo, o nascimento de uma criança sem cérebro ou a paralisia de um adulto. Tragédias pessoais que, do ponto de vista da doutrina, seriam necessárias para que o espírito refletisse e compreendesse que todos os reveses acontecem para seu benefício durante a evolução. O percurso evolutivo de cada um explica as diferenças sociais, de saúde ou de capacidade intelectual. As benesses ou tragédias de cada um fazem parte do karma, que pode ser revertido graças a ações meritórias. Pois fazer o bem para os outros, no espiritismo, é fazer o bem para si mesmo. Por isso a caridade é um dos elementos mais importantes da religião. Ela serve para amenizar o sofrimento alheio e conta pontos na evolução de quem a pratica. Agora, colocarei aqui as diferenças entre a doutrina espírita e a doutrina cristã. O cristianismo crê que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, da mesma natureza divina do Pai e do Espírito Santo. Aqui está a razão da fé cristã. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1:1. O Espiritismo nega a divindade de Cristo. Para eles, Cristo não é Deus, é apenas um espírito superior, iluminado. Destrói, portanto, a base do cristianismo. Para o cristão, a revelação de Deus a nós culminou e terminou em Jesus Cristo. Com a aliança nova e definitiva, jamais passará, e não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação do Senhor Jesus. O Espiritismo afirma ser a terceira revelação. A primeira se deu com Moisés, a segunda com Jesus Cristo, a terceira com os Espíritos, a partir de Allan Kardec, dizem eles. A Bíblia diz: fostes remidos, não pelo ouro e prata corruptíveis, mas pelo sangue de Jesus Cristo imaculado, o qual levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, mortos para o pecado, viva-nos para a justiça. 1 Pedro 1:18 e 2:24. O Espiritismo diz: nem o sangue de um Deus pode salvar os homens. Diz Carlos Embassai, um dos principais comentadores da doutrina espírita no Brasil. A salvação é dom gratuito de Deus, é o que afirma a Bíblia em muitíssimas passagens, e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. O Espiritismo diz: a salvação não é um dom, mas é o próprio homem quem a consegue, necessariamente, através das reencarnações. A Bíblia é a palavra de Deus para os cristãos. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Nela está resumida a revelação de Deus aos homens, através da lei, dos profetas, de Jesus e dos apóstolos. O Espiritismo diz: nem a Bíblia prova coisa alguma, nem temos a Bíblia como provante.
O espiritismo não é ramo do cristianismo, como as demais seitas cristãs. Não assenta seus princípios nas escrituras. Não rodopia junto da Bíblia, a nossa base é um ensinamento dos espíritos, daí o nome Espiritismo. Palavras de Carlos Embassai, no livro A Margem do Espiritismo. Cristo nunca falou de reencarnação, mas sim de ressurreição, que nada tem a ver com reencarnação. Para quem conhece a Bíblia, na carta aos Hebreus diz: e assim como aos homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Hebreus 9:27. O Espiritismo afirma que existe reencarnação, indo contra toda a mensagem da Bíblia. A fé cristã condena a evocação dos mortos, baseada em muitos textos da Bíblia. Vejam este: não se ache no meio de vós quem se dê a evocação dos mortos, porque o Senhor, vosso Deus, abomina aqueles que se dão a estas práticas. Deuteronômio 18:10, 11. Todo o espiritismo está baseado nesta prática, que se opõe a toda revelação que está na Bíblia, contra a ordem de nosso Deus. Lembrando que a intenção do vídeo não é difamar a crença de ninguém, e sim expor algumas diferenças, de modo que, se você é espírita, cristão, católico ou qualquer outro credo, Deus, no seu devido tempo, o libertará do jugo deste mundo material, e você enxergará o verdadeiro caminho. E você, o que achou do vídeo? Se gostou, comente, compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.